E aí, pessoal, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo, ainda falando sobre algumas características da Europa, ok? Então já vai pegando aí o seu material como lápis, borracha, caneta, a sua apostila, o caderno e escolhendo um cantinho bem aconchegante da sua casa para começar a estudar um pouco mais sobre algumas características, ok? O assunto você vai encontrar no capítulo 1, no tópico 3, que vai falar sobre os aspectos naturais da Europa, parte 1. Pois bem, hoje nós vamos fazer uma introdução sobre o conteúdo, relembrar algumas questões sobre geologia, geomorfologia e os agentes transformadores do relevo, antes de entrar propriamente no assunto dos principais ou das principais feições rochosas que a Europa possui. Tá certo? Nós vamos tratar agora mais questões relacionadas a alguns conceitos que são importantes para nós entendermos, ok? Então, quando eu falo em relevo, tá? Eu estou me referindo às estruturas ou as formas que a crosta terrestre ela pode possuir. A partir daí vão existir várias formas, tá? Formas em cordilheiras de montanhas, em planícies, planaltos, depressões, vales, icebergs, fiordes e daí por diante. Contudo, eu vou ter duas ciências que são unidas e responsáveis por estudar os processos que ligaram aí essas estruturas de relevo. Lembrando que essas estruturas de relevo elas não foram formadas agora, tá? Tanto a estrutura geológica, tanto as estruturas de relevo não foram formadas agora. Tá? Foram formadas durante muito tempo, né? Começaram a ser formadas desde o processo de resfriamento da Terra. Nós já sabemos que a Terra ela tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, então a gente não tem nem como mensurar, né? Por nós vivermos tão pouco, nós não conseguimos mensurar quanto seria 4,6 bilhões de anos. Eu não consigo imaginar viver isso, né? Então a Terra é um país, perdão, é um planeta muito antigo, tá? E dentro de alguns continentes vão existir estruturas de relevo antiga e estruturas de relevo recentes para a idade da Terra. E quem vai fazer os estudos, os levantamentos sobre isso, será justamente duas ciências. A geologia, que vai se preocupar muito mais com a estrutura geológica, como é que foi formada aquela estrutura, ou seja, os materiais que vão compor a superfície, a crosta terrestre, tá certo? Ela está mais responsável pela origem e história, tá certo? Das estruturas geológicas. Tá? Então, a estrutura geológica está ligada ao tipo de material. Então, é a geologia que vai estudar isso. Por exemplo, vai estudar também as camadas internas da Terra. Né? Já a geomorfologia ela está responsável por estudar a forma. Tá? Os formatos. Geo significa terra, morfo significa forma, elogia, estudo das formas da Terra. Então, ela vai se preocupar como é que aquele determinada estrutura de relevo foi originada, ou seja, a gênese, né? Qual foi o evento geológico que ocorreu. A partir daí, essas duas ciências elas vão trabalhar com as eras geológicas. Tá? As eras geológicas elas vão ser uma divisão de tempo, do tempo geológico da Terra, com o objetivo de entender melhor as transformações que a Terra ela passou, ok? Montado há muito tempo, desde o período em que nós vamos chamar mais distante, chamado de pré-cambriano. Não período, tá certo? Mas chamado na verdade de era. Tá? Então, as eras geológicas
elas são muito importantes para o entendimento do relevo. Tá? Então, tudo isso que nós conhecemos hoje, tá? Tem um período, tem uma historicidade, ou seja, não foi formado de uma hora para outra. Então, como a Terra ela é muito antiga, tem cerca de 4,6 bilhões de anos, né? Isso é muito tempo, eu não consigo nem mensurar, porque isso é pouco tempo, tá? É muito tempo. E como nós vemos pouco, né, a gente não consegue mensurar. Tá? Então não consigo nem imaginar quanto seria em datas 4,6 bilhões de anos. Tá? Então, pois bem, nesse sentido, as eras geológicas elas foram criadas com o objetivo de entender esses processos de modificação que a Terra ela passou, tá? Desde o processo da sua formação, como vocês podem observar aqui, até chegar no surgimento do ser humano e o desenvolvimento das sociedades que nós conhecemos hoje. Então, a Terra ela não está parada, tá? Ela não é estática. Tudo isso que nós temos aqui vão estar em constante movimento e transformação ou mudança. Tá? Então, existem vários momentos, tá certo, da Terra, desse processo de formação da Terra, que vão aí ser importantíssimos, tá? Como por exemplo, nós vamos ter no pré-cambriano, no paleozoico, no mesozoico, a formação de uma estrutura, tá certo? Estrutura geológica, ou seja, a formação da crosta terrestre, do que é formado material. Tá? Então é importante a gente buscar entender esse processo, tá certo? De formação aí da Terra, tá certo? Como é que essas mudanças elas interferem e como nós conseguimos perceber atualmente essas mudanças no decorrer da nossa vida. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, vocês podem observar a criação das rochas mais antigas, né? Nós vamos ter o processo já indo para outra era, o Paleozoico, a formação das rochas sedimentares antigas, ou seja, formadas a partir do processo de intemperismo e erosão das rochas antigas. Nós vamos ter aí na era Mesozoica o que nós vamos chamar de divisão dos continentes, né? Nós vamos ter a Pangeia, depois a Laurásia, a Gondwana. Então, tudo isso vão sendo processos que nós vamos chamar de transformação da Terra, tá certo? Vão ser processos transformadores da Terra. Até chegar na era mais recente, que inclusive aqui nós estamos, que está aqui ó, em rosa e azul, que vai ser a era a era Cenozoica. Tá? A era Cenozoica, nós vamos ter o surgimento das montanhas rochosas, dos Alpes, ou seja, dos dobramentos modernos para a idade da Terra, né? Porque a Terra ela é antiga, ela é velha, mas para a nossa idade é muito antigo, é muito velho, mas para a idade da Terra é diferente, né? Porque nós não temos o mesmo tempo aí, infelizmente não vivemos muito. Tá? Então, essas eras são importantes para entender esse tempo geológico da Terra, ou seja, entender esses processos de modificação que a Terra ela passou. Só que dentro dessas eras nós vamos ter aí ainda os períodos, né, para poder dividir ainda mais e especificar em qual momento aconteceu tal evento. Como, por exemplo, nós vamos ter aqui no Cenozoico, né, dois períodos. O período terciário e o período quaternário. Né? O terciário é mais antigo e o quaternário é o que nós estamos vivendo agora. Ainda, tá? Começou há muito tempo, mas ainda nós estamos vivendo. E essas eras, elas ainda vão ser divididas em... essas eras vão ser divididas em períodos e esses períodos, eles ainda serão subdivididos em subperíodos,
tá? Como, por exemplo, nós temos o Holoceno, que vai ser o subperíodo que nós estamos vivendo. Tá? Então, nós estamos vivendo na era do Cenozoico, no período Quaternário e no subperíodo do Holoceno. Então, veja que fantástico. Ok? Tudo isso vai ser responsável pela estrutura geológica. Tá? A estrutura geológica ela está ligada ao tipo de material que vai compor aquele solo ou subsolo, do que é feito, tá? Qual é o material. Então, a estrutura geológica ela vai estar ligada aos tipos de rocha. Tá? Então, nós vamos ter as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas elas vão ser rochas cristalinas, tá? Rochas que vão ser formadas a partir da solidificação do magma, ok? Neste sentido, nós vamos ter aí muitos escudos cristalinos antigos e muitas formas de relevo com a estrutura antiga, ou seja, formada por essas rochas magmáticas, né, antigas, formadas lá na era Cenozoica. As rochas sedimentares serão aquelas que são formadas a partir de outras rochas pré-existentes, que podem ser a própria rocha feita a partir do sedimento das rochas magmáticas, pode ser feita a partir do sedimento de rochas metamórficas ou até mesmo de outras rochas sedimentares. Okay? E vamos ter aí as rochas metamórficas, que também vão ser formadas a partir de rochas pré-existentes. Pode ser, contudo, ela vai ter que passar por um processo específico de modificação, tá? Ela vai ter que passar por uma condição de pressão e temperatura diferenciada para ser transformada, tá? Então, rochas metamórficas vão surgir a partir de rochas magmáticas, sedimentares ou até mesmo de outras rochas metamórficas, estando em condições necessárias, tá certo? Então, estrutura geológica de um lugar vai se referir ao material, ou seja, do que é feito. Já o relevo vai indicar aí as formas que a superfície terrestre ou que a crosta terrestre ela pode ter. Então, nós vamos ter vários agentes transformadores da crosta. Tá certo? Esses agentes transformadores, eles vão ser responsáveis aí por trabalhar essa estrutura geológica, ou seja, por transformar esses tipos de rocha, ok? E isso ocorre há muito tempo atrás. A montanha que a gente vê hoje, que a gente pode escalar, é considerado um dobramento moderno para a idade da Terra, mas para a nossa idade é muito antigo. Então, tudo isso que a gente vê não foi formado agora, foi formado há milhões de anos atrás, certo? A partir dos agentes transformadores. Os agentes transformadores eles podem ser divididos em dois, tá certo? Vamos ter aqueles responsáveis pela construção ou estruturação, e vamos ter aqueles responsáveis pela modelagem, por esculpir as formas de relevo, tá certo? E nós vamos dividir eles no seguinte: agentes endógenos e agentes exógenos, tá? Ou simplesmente agentes internos e agentes externos. Quando eu falo em agentes internos ou endógenos, eu estou me referindo àqueles responsáveis pela construção ou a estruturação. Ou seja, movimentos, por exemplo, tectônicos que vão dar origem a uma cordilheira de montanhas. Então, isto daí é um processo de construção. Construir uma cordilheira de montanhas. Então, é um agente endógeno. Já aquele que vai trabalhar, que vai dar uma certa forma, esculpir, né, lá fora serão os agentes exógenos, ou seja, nós vamos chamar os agentes exógenos ou externos os agentes modeladores. Tá? Os agentes endógenos vão ser basicamente
tectonismo, ou seja, a movimentação das placas tectônicas, vulcanismo, abalos sísmicos, terremotos, tá? Eles vão causar aí transformações, né, no relevo e são muito intensos, né? Eles ocorrem de uma forma mais brusca, mais rápida. Já os agentes exógenos são aqueles que vão ser responsáveis pelo processo de erosão. Então aí nós vamos ter a ação pluvial, ou seja, ação da chuva, ação fluvial, que são a ação dos rios, ação do clima, que vai estar relacionado calor, temperatura, tá certo? Vamos ter a ação biológica também, tá? Ou seja, a ação humana, a ação de uma vegetação, por exemplo. Vamos ter a ação marinha, que isso é muito importante, a ação glacial, o gelo, certo? Tudo isso vão dar formas, vão modificar. Então, por exemplo, essa imagem, tá? Nós vamos ter aqui esse sedimento equilibrado em outro pedaço de rocha. Então, quem foi que modelou isso daqui? Tá? Então, nós vamos ter no geral, o mesmo tipo de rocha, ou seja, estrutura geológica, e vamos ter as formas, a forma de relevo, que vão ser trabalhadas a partir desses agentes. Então, aqui nós vamos ter principalmente os agentes exógenos, aqui nós vamos ter a ação do vento, né? Então vamos ter uma erosão eólica, né? O vento vai passando, vai tirando partes dessa rocha, desse sedimento. Isso daqui provavelmente é uma rocha sedimentar, tá? E outra coisa, os agentes exógenos eles vão ser mais lentos, tá? Vocês vão trabalhar com maior sutileza aí no relevo, ok? Então, gente, é muito importante também nós falarmos como que surgiu, né, o continente europeu, e vejam só que tudo isso está interligado aos processos de transformação da Terra, né? A geologia e a geoformologia eles vão estar estudando isso também. Então nós vamos ter, como vocês podem observar, primeiramente nós vamos ter a Pangeia. A Pangeia ela vai se dividir, vai se transformar em Laurásia e Gondwana, e depois a gente vai ter, né, mais movimentação dessas placas tectônicas até chegar nos continentes que nós temos hoje. Podem ver, ó, que a Europa ela fazia parte do que nós chamávamos de Laurásia anteriormente, né? Vejam só como ela é pequena, realmente uma península. Tá? Então, a deriva continental ela vai ocorrer justamente devido ao processo de movimentação das placas tectônicas. Tá? As placas tectônicas elas vão se movimentar devido às correntes de convecção que existem no manto superior, que nós vamos chamar de astenosfera. Tá? Imagina como eu tenho lá a lava, né, em forma líquida pastosa, e aquilo vai fervendo, então aquilo vai, ó, vai tendo movimentos circulares. A partir desses movimentos circulares, ela vai batendo na placa litólica ou a placa de rocha, né, e vai quebrando e vai fazendo com que ela se movimente. Nessa movimentação, nós vamos ter aí o surgimento dos vulcões, né, tivemos a separação dos continentes, vamos ter abalos sísmicos, terremotos, maremotos. Todas essas questões de tremores, muitas vezes elas são ligadas à movimentação das placas tectônicas, ok? E isso é muito importante porque isso vai ser um agente endógeno de formação do relevo. Então, a Europa, né, ela está aqui nessa península, como vocês podem observar, é um local de instabilidade geológica. Ou seja, as placas tectônicas estão aí sempre se movimentando, tá? No sentido convergente, divergente, transformante. E tudo isso vai gerando impactos, vai gerando transformações no relevo. Principalmente nas áreas de península, principalmente na Itália, por exemplo. Na Itália sofre com muitos abalos sísmicos, terremotos. Agora a gente não está vendo, mas anteriormente a gente via muito isso na Europa. Porque é um local de instabilidade geológica. As placas elas estão se movimentando, tá? Até hoje. Então é importante a gente
ter estudado tudo isso sobre estrutura geológica, sobre agentes transformadores do relevo, estudando agora sobre essa movimentação das placas tectônicas, né, a formação do continente, e vemos que a Europa está numa localidade onde vai ter uma estabilidade. Então, qual a forma que essas placas se movimentam? Primeiro, nós vamos ter um movimento convergente, tá? Onde as placas elas estão indo no mesmo sentido, ok? Elas batem, né? Vão convergindo. Então, a partir daí eu vou ter uma subducção, que é isso aqui, ó. Uma placa mergulha e a outra vai ser soerguida, ou seja, vai ser dobrada, quebrada, tá? Aí vamos ter o surgimento de vulcões, cordilheira de montanhas, como nós temos lá na Europa, tá? E isso aqui é um local de instabilidade geológica. Nós vamos chamar isso aqui de afloramento moderno, tá? Porque é novo, recente. Recente quando? Lá milhões de anos atrás, no início, lá na era Cenozoica, tá certo? Ou no período quaternário ou terciário, tá? Nós vamos ter outra forma de relevo, tá? De movimentação das placas tectônicas, que vai ser justamente as placas divergentes. Quando elas divergem, ou seja, elas estão indo em sentidos opostos, elas vão ficar mais entre limites, né? Entre placas, muitas vezes não dentro num continente, mas ficam mais nas partes oceânicas, e podem causar aí, né, o surgimento de ilhas, de vulcões, de abalos sísmicos. E vamos ter o movimento transformante. Também ocorre o movimento transformante na Europa, tá certo? Que é a questão da movimentação das placas tectônicas, tá certo? Onde ela não bate, né, e não diverge, elas vão ficar meio que passando uma na outra, tá? Ou então quebrando mesmo. É um movimento transformante, quebrar, assim, ceder, tá? Onde nós vamos ter aí o surgimento das falhas. Por exemplo, um terreno ele ser elevado e um terreno ele ser rebaixado. Então, essas são as principais formas de movimentação das placas tectônicas. Ainda vão existir os movimentos orogênicos, epirogenéticos, e nós não precisamos estudar isso agora, tá? Nós vamos continuar o nosso assunto nas aulas ao vivo, tá certo? Por hoje é só. Abraços geográficos fofinhos. Deu! Até a próxima, galera!